News, CNN. A gente acaba de receber a informação de que o Reino Unido elevou o alerta contra o terrorismo. As informações com a Denise Odorici. Isso foi por causa dos atentados em Viena, Denise? Exatamente, Carla. É uma medida de precaução, segundo divulgou o governo, segundo divulgou a própria secretária do Interior, Priti Patel, no seu Twitter. Ela disse que é uma medida de precaução por causa do atentado de Viena ontem e também por causa do atentado em Nice na semana passada. Então, agora o Reino Unido está no segundo nível mais alto de alerta para o risco de terrorismo, que é o severo. Isso significa que um ataque é muito provável. Não é uma ameaça específica, não há algo específico em andamento, em planejamento que o governo tenha conhecimento, mas é um alerta por causa do que aconteceu ontem em Viena e também na semana passada na França. Lá em Viena, vamos aproveitar para atualizar aqui, estão acontecendo operações de busca ainda em 18 locais da capital austríaca. 14 pessoas já foram presas, mas por enquanto as autoridades não encontraram provas substanciais, evidências concretas de que havia mais de um atirador. Essa é uma suspeita desde ontem, quando tudo aconteceu, de que havia vários atiradores, mas a polícia ainda não conseguiu comprovar isso, de que havia realmente um segundo. 4 pessoas morreram nos tiroteios ontem à noite em Viena e 22 ficaram feridas, entre elas um policial. 3 dos feridos estão em estado crítico num hospital e uma das pessoas mortas é um dos atiradores. Ele foi morto quando a polícia chegou rapidamente ao local. Segundo o primeiro-ministro austríaco hoje disse, este atirador, ele tinha 20 anos, com dupla cidadania entre Áustria e Macedônia. Ele já tinha cumprido pena de prisão depois de ter viajado para a Síria para lutar pelo Estado Islâmico. E quando ele foi morto, estava com um fuzil, uma outra arma menor e uma machete. O ministro disse, não há dúvida de que ele era um apoiador do Estado Islâmico. Carla, é com você. Denise, a gente lembrando então que em Viena, na noite de ontem, houve 4 mortos, 22 feridos por enquanto, O caso ainda um pouco envolto em mistério, porque aparentemente não se consegue estabelecer uma relação com os atentados na França, aqueles atentados em que houve aquele professor que foi degolado por um islâmico e depois outros atentados à faca também que aconteceram, mas ao que parece, nenhum desses ataques foi reivindicado oficialmente por nenhuma organização e, portanto, não foi possível ainda se fazer uma conexão entre eles, não é isso? Exatamente. Nenhum deles foi reivindicado por nenhuma organização. A maioria desses ataques que a gente tem visto são pessoas sozinhas agindo ou, no máximo, com mais 1 ou 2 participantes. Então, algo realmente diferente, do que a gente viu há uns anos aqui na Europa. O ataque de Nice, na semana passada, que deixou 3 mortos, inclusive a brasileira, que morava lá já há 3 décadas, também foi cometido por uma pessoa. Outras pessoas foram presas, depois por suspeita de ligação, mas no momento do ataque em si, o ataque propriamente dito, havia somente uma pessoa, que o tunisiano que está internado, que foi ferido pela polícia ali numa tentativa também de contê-lo. Esses outros ataques que você mencionou também na França, o professor que foi atacado após mostrar charges, caricaturas do profeta Maomé numa sala de aula, também foi por uma pessoa sozinha que fez, um rapaz de 18 anos que queria puni-lo, porque considera que essa atitude é uma blasfêmia. E a França tem sofrido, principalmente a França, porque o governo francês, o presidente Emmanuel Macron, é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, do direito de mostrar essas caricaturas, essas charges. Então, há uma tensão com a comunidade islâmica ali na França, a França que tem a maior comunidade islâmica da Europa. E isso, infelizmente, a gente começou a ver agora reflexos, em outros países. Então, ontem a gente viu em Viena, inclusive, foi horas antes de começar o novo lockdown imposto pelo governo, então havia bastante gente na rua aproveitando as últimas horas dos estabelecimentos abertos, pouco antes das 8 da noite, como a gente falou, que deixou 4 pessoas mortas e 22 feridas, ainda está em andamento, então, a operação de busca por supostos outros participantes, e agora o Reino Unido se calçou, está se precavendo e elevou o nível de alerta. O que a secretária de Interior disse o público tem que continuar em alerta e reportar qualquer atividade suspeita para a polícia. Carla.